casar no exterior exige do brasileiro algumas formalidades, entre elas o registro no consulado, para que essa união também tenha efeitos jurídicos no Brasil. Mas como fazer esse registro? E o casamento entre pessoas do mesmo sexo também pode ser registrado? E o que fazer quando o regime de bens do país escolhido para esse casamento é diferente do brasileiro? No programa de hoje, você vai saber o que levar em consideração na hora de decidir por se casar no exterior. Veja agora no Brasileiros no Mundo. Ana Maria e Arpílio estão casados há 18 anos. Ela é brasileira, ele italiano. O casamento foi celebrado na Itália. Ana Maria conta que as diferenças culturais não atrapalharam em nada a vida no país que a recebeu de braços abertos, mas a burocracia deixou a desejar. Eu tive uma grande receptividade, meus amigos me ajudaram muitíssimo. A Itália é um país maravilhoso, eles nos adoram. Os grandes problemas é realmente arrumar a documentação. A única coisa é você fazer a tradução juramentada de todos os documentos, né? Que não custa pouco também, não, mas tudo bem. Assim como Ana Maria, milhares de brasileiros se casam no exterior. Somente no ano passado, o Ministério das Relações Exteriores registrou mais de 12 mil celebrações, grande parte delas em Portugal, Estados Unidos e Japão, países que têm grandes comunidades brasileiras. Chegar a esses números só foi possível graças à procura aos consulados. É importante, é fundamental que o brasileiro, caso ele vá ao consulado e faça o registro, a transcrição do documento no consulado para produzir efeitos no Brasil, inclusive. Isso é fundamental. Cada país tem uma lei específica quando o assunto é casamento. A lei brasileira entende que o matrimônio realizado no exterior obedece às normas do país onde for celebrado. O ordenamento jurídico brasileiro ele reconhece de imediato um casamento celebrado por uma autoridade estrangeira. Isso juridicamente quer dizer que é considerado um casamento é válido, mas ele só produz efeitos, ele só passa a produzir efeitos após o registro consular. Se o matrimônio acontece entre dois brasileiros, a autoridade consular será competente para celebrá-lo. Esse casamento obedecerá às normas do Código Civil brasileiro. O cônsul brasileiro, quando ele celebra um casamento, ele está atuando como juiz de paz. Todo o casamento, a habilitação para o casamento, todos os prazos, tem que seguir como se fosse um cartório no Brasil. O casal precisa registrar o casamento em um cartório de primeiro ofício da cidade onde fixará a residência, caso volte ao Brasil. O prazo é de 180 dias. Os especialistas recomendam, é preciso ficar atento ao regime de bens. O regime de bens de casamentos celebrados no exterior, o regime de bens aplicável é da lei do domicílio dos cônjuges, que normalmente, o domicílio dos cônjuges, normalmente é o local de celebração. Em algumas certidões estrangeiras, não consta o regime adotado pelo país onde aconteceu a celebração. Na volta ao Brasil, a falta dessa informação pode gerar muita dor de cabeça. Isso porque cada estado brasileiro possui um procedimento para expedir a certidão definitiva de casamento. A gente orienta que os postos enquadrem, quando é possível enquadrar, mas aí quando não é possível enquadrar, as pessoas têm dificuldade de fazer a transcrição. O Conselho Nacional de Justiça, como eles atuam nesse controle do judiciário, administrativo do judiciário, eles podem editar um provimento, uma resolução que tenha eficácia em todo o território nacional, ou seja, vai padronizar. E com a gente, Tágore Figueiredo, professor de Direito Internacional da Universidade Católica de Brasília. Professor Tágore, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. No VT, nós vimos a importância de se registrar o casamento lá no exterior, também perante as autoridades consulares, né? E quando o casal apenas desejar a união estável, ele deve também registrar esse casamento no consulado? Se o casal vivia em união estável e, portanto, não tem uma certidão de casamento, eles precisam aqui no Brasil entrar na justiça para obter um reconhecimento dessa união estável ou ir até um cartório para fazer o reconhecimento dessa situação dos dois. Agora, em todos os casos, o casal precisa ter documentos, testemunhas que comprovem que eles viviam durante algum tempo, que tinha uma convivência contínua, que
que tinha uma convivência pública. Mas enquanto esse casal estiver no exterior, necessariamente eles são obrigados a comparecerem ao consulado ou não? Quando eles estão em união estável, a rigor eles não precisam, porque a união estável, não estando regularizada entre eles, formalizada entre eles, ele não tem um documento que possa ser formalizado aqui no Brasil. E os direitos de quem se casa no exterior são os mesmos direitos de quem se casa aqui no Brasil? A principal coisa que deve ser observada por um casal que está no estrangeiro, que está no exterior, é o registro desse casamento aqui no Brasil. Tá? Então, se eles se casam no exterior, não tem nenhum problema, aplicam-se as normas de lá do país onde eles convivem. Mas acontece que a gente não sabe o futuro. E se esse casal resolve voltar para o Brasil e depois, apenas imaginando, um deles venha a falecer, como é que vão ser as normas, por exemplo, em relação à herança? Eu vou ter que aplicar, é possível que eu tenha que aplicar normas brasileiras. E aí é muito importante que o casamento dos dois tenha definido o regime de bens, as regras do casamento deles. E mais importante ainda, que essas regras estejam reconhecidas aqui no Brasil também. Agora, se esse brasileiro que está lá no exterior se casa com uma estrangeira, né, no exterior, mas não comparece ao consulado para registrar esse casamento e volta ao Brasil, ele é solteiro aqui ou não? Essa pergunta é muito interessante. Olha, a rigor não existe nenhuma punição para a pessoa que se casou no exterior e veio para o Brasil e não registrou esse casamento no Brasil. Tá? Se essa pessoa for a um cartório, muito provavelmente o registro dela vai constar como solteiro, mas isso não a autoriza a se casar novamente aqui. Essa pessoa pode, inclusive, responder criminalmente, o chamado crime de bigamia, que é quando a pessoa contrai 2 casamentos. Então, o simples fato de não ter registrado no Brasil o casamento, embora não tenha uma punição por isso, não dá autorização para a pessoa levar 2 vidas. Agora, quanto ao casamento homoafetivo, ele também deve ser registrado no consulado brasileiro? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF brasileiro, entendeu que na Constituição, onde está escrito que a união estável é entre homens e mulheres, deve ser entendido como também entre homens ou entre mulheres. O STF, portanto, entendeu que pessoas do mesmo sexo podem ter união estável, união homoafetiva. O STF, naquele momento, não estava se referindo ao casamento. Aquela decisão não era para os casamentos. Mas o que tem acontecido no Brasil? Muitos cartórios, alguns cartórios, por entender que a sociedade brasileira está mudando, por entender que os juízes brasileiros estão mudando o entendimento, por entender que o próprio STF está mudando o entendimento, esses cartórios têm permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por que a resposta é complicada? Porque a lei não autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas alguns cartórios têm feito isso, corajosamente. Mas e aí, qual é a recomendação então? O ideal é que se constitua advogado ou não necessariamente? Tem alguns caminhos possíveis. Se as 2 pessoas do mesmo sexo se casaram fora do Brasil, eu particularmente entendo que elas podem ir a um cartório brasileiro e apenas registrar esse casamento. Né? Se o cartório resolver seguir a lei e falar, não vou registrar esse casamento porque a lei não autoriza, aí eles podem constituir um advogado particular ou procurar a defensoria pública, caso não tenham condição de pagá-lo, e ajuizar uma ação para tentar conseguir judicialmente o registro desse casamento. Né? Ok, a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Em instantes, você vai ver a participação dos imigrantes brasileiros. A gente volta já já. Estamos de volta com Brasileiros no Mundo, hoje com a participação de Tágore Figueiredo, professor da área de Direito Internacional da Universidade Católica de Brasília. E agora quem pergunta são os imigrantes brasileiros. Sou João Pessoa, natural de Goiânia e moro na Espanha há 8 anos. Aqui eu fundei uma associação de brasileiros. Uma pergunta que vários espanhóis me fazem. Um espanhol casado com uma brasileira, para ele ir no Brasil, ele precisa de cumprir todas as exigências da nova lei de reciprocidade? Excelente pergunta, João Pessoa. Obrigado. Infelizmente, sim.
Na verdade, o cidadão estrangeiro que é casado com um cidadão ou uma cidadã brasileira não é brasileiro ainda. Então, a rigor, se ele vem para o Brasil com visto de turista, ele tem que satisfazer essas condições na condição de turista. É evidente que o fato de ele estar casado com a cidadã brasileira vai tornar bem mais fácil para explicar para as autoridades brasileiras nos aeroportos, por exemplo, onde é que ele vai se hospedar, onde é que eles vão ficar. É bem possível que a cidadã brasileira tenha um comprovante de endereço aqui no Brasil. Então, é evidente que facilita-se o trato com as autoridades brasileiras, mas os requisitos não são alterados se ele vem com visto de turista, a não ser que ele venha com outro visto, outra espécie de visto, ou que ele tenha um visto de residência, enfim, a não ser que tenha algum outro detalhe que o dê uma autorização diferente. Por exemplo, pode ser que ele seja diplomata espanhol, tem normas diferentes, mas a regra geral é que ele vem como turista e, portanto, se submete a essas normas. Oi, meu nome é Cristiane Lopes, eu sou de Santo André, São Paulo. Eu fui para a Espanha há 7 anos atrás, conheci meu marido suíço lá. E depois disso eu mudei para a Suíça, morei na Suíça 7 meses, quando a gente casou. E depois disso a gente veio para Nova York. Minhas dúvidas são: o que seria preciso para ele ter a nacionalidade brasileira? E a segunda pergunta é: a gente casou só na Suíça e eu não registrei isso no cartório brasileiro. A gente está casado legalmente também no Brasil, mesmo tendo registrado isso só na Suíça? Cristiane, excelente sua pergunta, mas eu vou ter que dividir em 2 partes. Vou começar do começo para o fim. Primeiro, no final você pergunta se o casamento de vocês tem validade no Brasil, mesmo você tendo registrado só na Suíça. Tem validade. Acontece que há uma formalidade que a lei brasileira exige de vocês dois, que é o registro desse casamento num cartório brasileiro. Isso você vai precisar fazer para atender essa formalidade. Você não vai pagar nenhuma multa, não tem nenhuma punição, você não vai para a cadeia se você não registrar esse casamento. Mas você precisa cumprir a formalidade da lei. Tá? A primeira pergunta que você fez é um pouco mais complicada, porque, veja, muitos países permitem que o cidadão estrangeiro adquira a nacionalidade daquele país pelo fato de ter se casado. Mas o Brasil não adota essa regra. No Brasil não existe a naturalização pelo casamento. É diferente de países como Portugal, por exemplo. Você está casado com um cidadão português, no prazo de 3 anos, mais ou menos, você adquire nacionalidade portuguesa. No Reino Unido da Grã-Bretanha também é assim, na Alemanha também é assim, na Suíça também é assim, mas no Brasil não. O que acontece então? O seu marido suíço vai ter que vir para o Brasil, fixar residência no Brasil, com autorização legal, ele vai ter que vir com o propósito de morar, e depois de um prazo morando no Brasil, aí ele faz direito, ele faz jus à nacionalidade brasileira. Não pelo fato de ter se casado com você, mas pelo fato de ter morado no Brasil. Você provavelmente está se perguntando que prazo é esse. Depende. A regra geral é de 15 anos esse prazo, mas o fato dele estar casado com você dá para ele uma boa notícia. É possível que esse prazo de 15 anos possa ser reduzido para 1 ano de residência no Brasil, caso ele atenda a outros requisitos também, além de estar casado com você. Professor, vamos falar agora de possíveis problemas. Quais são os riscos que aquele brasileiro que se casa no exterior, com o objetivo apenas de conseguir a permanência, no país onde ele mora, quais são os riscos que ele corre por optar por um casamento assim, com o objetivo de se conseguir um visto? O casamento que é feito apenas no papel, no exterior, apenas para legalizar a situação do imigrante brasileiro, é uma fraude. E isso pode repercutir até mesmo criminalmente, tanto lá no país onde ele está, como no Brasil. Então, nós não recomendamos, nós desaconselhamos o casamento feito apenas no papel por esse primeiro motivo. O casamento é uma instituição e deve ser visto como tal, deve acontecer apenas quando existe realmente o vínculo matrimonial entre as 2 pessoas. Um segundo problema que eu destaco, e eu chamo a atenção do telespectador para isso, que tem acontecido em vários países,
o crime organizado tem se utilizado dessa estratégia para atender a vários objetivos criminosos. Então, há casos de mulheres que vão atrás de um homem no país estrangeiro, pagam-lhe um casamento forjado e às vezes se envolvem com crime organizado, podem ir parar na situação do tráfico ilícito de pessoas, no tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, para fins de escravidão. É uma situação muito perigosa. Agora, para finalizar, professor, saindo um pouco desse ambiente, né, de exploração sexual, de crime, casamento do brasileiro com uma estrangeira no exterior ou de uma brasileira, né, com um brasileiro no exterior, acabou. E agora? Como proceder? Divórcio, né? A Constituição foi alterada recentemente, para você que está morando fora do Brasil e talvez não saiba, já não existe mais no Brasil a figura do desquite, que é uma expressão antiga, né, que se usa ainda popularmente, mas já não existe juridicamente, e já não existe mais a figura da separação judicial. Hoje no Brasil entra-se direto com ação de divórcio. A rigor, a lei brasileira permite que esse divórcio seja feito no Brasil, mesmo que o casamento tenha se realizado fora do Brasil. Em outras palavras, o nosso telespectador se casou no exterior, o casamento, por um motivo ou outro, não deu certo. Essa cidadã ou esse cidadão pode voltar ao Brasil e pedir o divórcio aqui no Brasil? Pode ser feito. É um pouco mais demorado, porque para comunicar, para citar essa pessoa, o outro cônjuge que ficou no exterior, eu vou precisar de uma carta rogatória, que é um instrumento que demora um pouco mais, mas é possível, isso pode ser feito aqui no Brasil também, como pode ser feito lá no país onde a pessoa reside. Fica a cargo da pessoa que quer se divorciar. Mas nesse caso a gente entra de novo naquela questão cultural, naquela questão de leis diferentes, essa pessoa, né, que casou num país que tem essas diferenças bem maiores que a nossa, né, no caso da lei, elas vão ter um pouquinho mais de trabalho, provavelmente, ou não? Não é culpa minha quando eu digo que o direito é uma caixa de Pandora. Na verdade, a sociedade é muito complicada. Então, as leis ficam complicadas também. Cada caso é um caso. Por exemplo, além do divórcio, eu tenho que decidir questões sobre o regime de bens, a partilha desses bens, a herança dos filhos. Às vezes são filhos brasileiros e filhos estrangeiros. Tem diferença da herança para filhos de países diferentes. Pensão alimentícia, então, é uma outra novela. Cada caso, então, é um caso. Cada caso é um caso. Então, são assuntos que a gente pode tratar num outro programa. Com certeza. Então tá, obrigada, professor Tagore, pela sua presença aqui no Brasileiros no Mundo. Eu que agradeço o convite. Fique agora com a dica da semana. Para registrar seu casamento realizado no exterior, no consulado ou na embaixada brasileiros, leve os seguintes documentos: formulário de registro de casamento preenchido e assinado, certidão de casamento original, cópia da sua certidão de nascimento e a do seu companheiro ou companheira com menos de 6 meses de expedição, cópia dos passaportes do casal. Depois de 5 dias úteis, você terá de comparecer ao setor consular da embaixada para assinar o documento definitivo. Para outras informações, acesse o site www.portalconsular.mre.gov.br. E o Brasileiros no Mundo termina aqui. Se você quiser participar do nosso programa, grave o seu vídeo ou escreva a sua mensagem e mande para a gente pelo e-mail brasileiros@ebc.com.br. Para saber mais sobre a TV Brasil Internacional, acesse a nossa programação no site www.tvbrasil.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!